Amém. Louvado seja o nome do nosso único Deus. Por isso nós a Ele adoramos nessa hora e erguemos a voz como igreja, como um grande coro, adorando ao Senhor. Vamos continuar assim fazendo nesta hora, nesse tempo de confissão e intercessão. Essa é a nossa hora de abrir o coração diante do nosso Deus e de interceder diante dessa pandemia, especialmente, e tantas outras circunstâncias. E eu quero ler em Tiago capítulo 5, verso 16, assim diz: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Vamos então, nesta hora, abrir o nosso coração. Vamos orar ao Senhor, vamos confessar e vamos interceder. Oremos então todos juntos. Bondoso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu infinito amor. Deus, tu és boníssimo. As nossas palavras, o nosso vocabulário é super limitado. Nós não temos superlativo para falar da limitação do nosso vocabulário em declarar a tua grandeza, santidade, majestade, poder e amor. Não temos, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo presente que o Senhor nos ofertou, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, suficiente para toda a humanidade. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. O Senhor tem derramado diariamente do teu amor e revelado a nós. Ele vem em forma de livramentos, ele vem em forma de sustento financeiro e físico, por meio do pão, por meio das vestes, por meio do suprimento diário das nossas necessidades, a cama, o lar, enfim, Senhor Deus, tudo que nós necessitamos para bem viver. Muito obrigado. Senhor, sonda-nos e nos conhece, vê se em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho da vida. Ajuda-nos a vencer as nossas mazelas, Senhor. Ajuda-nos a morrer para o mundo e viver única e exclusivamente para Ti, para o louvor da Tua glória, porque o Senhor nos resgatou para isso, Senhor. O Senhor nos resgatou para que vivamos para o louvor da Tua glória e para que todos os dias coloquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque tudo mais o Senhor tem nos acrescentado, suprido sobre nós e em nós. Ajuda-nos, Senhor, fazendo o principal, e o principal é glorificar o nome santo do Senhor, porque somos aqui peregrinos, estamos caminhando. Por isso, Senhor, inunda o coração da Tua igreja de paz e alegria em meio à pandemia. Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe a nossa hora de partida, e quando partirmos nós não vamos estar saindo para um momento de dor e tristeza. Não, isso é para os que ficam, são para os que ficam. Nós que vamos para o gozo do seio de Abraão, vamos para um lugar de sossego, onde não há dor, onde não há angústia, onde não há perseguição, onde não há mais morte, Senhor. Ajuda-nos a viver em meio à pandemia, levando conforto, sendo sal e luz, mas ajuda-nos a ter sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo, os enlutados, os angustiados, e que a nossa vida sirva para servir no meio dessa angústia que o mundo ora vive. Tenha misericórdia, Senhor, das nações e usa a Tua igreja, usa o Teu povo para que o nome do Senhor seja proclamado e o Evangelho de forma clara anunciado, porque o Senhor está fazendo uma chamada ao arrependimento. Que nós, o Teu povo, sejamos fervorosos, sejamos proativos, que o Teu povo seja operoso, usados como um instrumento de glória em Tuas mãos, como instrumento de bênção, como um canal de bênção, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como luz em meio às trevas. É assim que nós oramos, pedindo que a Tua paz inunde o coração da Tua igreja. Aos enfermos, concede da Tua misericórdia. Aos aflitos, o Teu conforto. Aos desesperados, a esperança, Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos por esta hora, em nome de Jesus. Amém.
mais uma vez, nós vamos a uma mensagem cantada. E faça dessa mensagem cantada uma oração na sua vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E que você tenha feito sim dessa mensagem cantada uma oração bendita, e que não seja só hoje, mas seja sempre. Nós agora vamos agradecer a Deus pela sua fidelidade. Nós chegamos ao momento de vidas e bens, onde a sua vida no altar, com fidelidade, devolve a Deus o que a Ele pertence e com generosidade oferta para a casa e para a causa, para missões e para o sustento, então, da obra do Senhor. Eu quero ler um texto no livro de Provérbios. Logo no iníciozinho de Provérbios, nós temos, então, um texto que está no capítulo 3 de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Olhei comigo a Bíblia e você vai encontrar no verso 9 do capítulo 3 o seguinte texto: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Mas não só com isso, honra o Senhor com a tua vida, com o seu estilo de vida. Vamos orar e agradecer a Deus nessa hora. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te exaltamos, ó Senhor, te adoramos, porque Tu és tão bom para conosco. Tu és tão fiel, ó Pai, para cada um de nós, que nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor. Nesse momento nós queremos te render graças pelos dízimos e pelas ofertas que cada um dos teus filhos tem tirado, tem preparado para devolver aquilo, ó Pai, que é do Senhor.
Porque todas as coisas são do Senhor, todas as coisas te pertencem. Nós só estamos, ó Pai, separando aquilo com alegria, com amor e dedicação para a tua obra, ó Senhor, para o trabalho do Senhor que tanto necessita, ó Pai, neste mundo. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, derramando sobre eles as tuas bênçãos sem medidas, ó Pai. Que cada um deles a cada dia continue confiante que o Senhor é o que provê todas as coisas, que o Senhor é o que dá todas as coisas, que tudo vem de ti, ó Pai. Que a nossa confiança não vem estar em homens ou em cavalos, mas que a nossa confiança vem estar no Senhor, que fez o céu, que fez a terra e que fez cada um de nós, ó Pai. Que em nome de Jesus todos possam trazer oferta de gratidão ao altar do Senhor, as primícias, ó Pai, a começar de nossas vidas. Que possa ser como uma oferta agradável, como cheiro suave, que possa chegar até a sala do teu trono, ó Pai, como um perfume suave e agradável. Que o Senhor continue a nos abençoar, nos preenchendo de sabedoria, para sabermos, ó Pai, conduzir, para sabermos lidar com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, através do nosso trabalho, através do nosso suor, através de tudo aquilo, ó Pai, que nós temos administrado, Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Em fervente oração, em o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo já lhes notar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser encontrar, só então has de crer que o Senhor tem poder, quando tudo deixares louvar. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. É esse o nosso desejo, que não só os nossos bens, mas como bem diz, a nossa vida esteja diante do altar do Senhor. Nós agora vamos à palavra santa do Senhor, mas antes da palavra, nós vamos ter uma oração, uma petição a Deus para que a iluminação do Espírito seja sobre nós, a direção do Espírito venha sobre nós, para que não falemos de nós mesmos, mas possamos, com fidelidade, expor a palavra de Deus naquilo que a nossa consciência tem nos conduzido. Então, nós vamos ter a participação de um irmão fazendo esse momento de oração e, em seguida, nós voltamos e vamos voltar ao Evangelho de Marcos, capítulo 14, e concluir, então, a perícope que iniciamos do verso 10 ao verso 31, essa porção de hoje, do verso 27 ao verso 31, e nós, então, concluímos a terceira parte. Vamos, então, à oração antes da mensagem e também nós vamos, em seguida, a uma canção. Corta tudo, Bruno. Na verdade, primeiro tem um louvor. Primeiro tem o louvor. Depois do louvor é que corta tudo. Tudo aí está cortado. Vamos lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos à mensagem cantada antes da mensagem exposta, pregada. E em seguida nós vamos retornar para a exposição da palavra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar.
seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas ressigado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou ao céu. Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer Que assim seja como cantamos, não tão somente nos nossos lábios, mas na nossa vida. Mas nessa hora nós não vamos seguir direto à exposição sem antes ter um momento de oração, uma petição a Deus por este momento em que vamos expor a palavra. E nós não vamos fazer nós mesmos, mas por meio de um irmão. Então vamos ouvir a oração do nosso irmão que vai pedir pela exposição da palavra nesta hora. Bondoso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio de agora, em especial, poder ouvir a Tua palavra escrita, a ser anunciada pelo Teu servo para a Tua igreja e para os que ouvem. Que o Teu Espírito de fato conduza, Senhor, a boca do Teu servo, a fim de que todas as palavras por Ele proferidas de fato venham do Senhor e gerem vida, transformação, edificação, confrontem, denunciem o pecado e gerem, Pai, de fato, a vida abundante que só em Cristo é possível. Nós agradecemos, esperamos que o Senhor de fato opere em nosso coração a capacidade de compreender a Tua palavra e principalmente que o Teu Espírito nos leve à obediência. Nós assim agradecemos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que assim seja, que o Senhor nos conduza nessa hora. Nós agora vamos então à mensagem. Depois dessa oração nós vamos à mensagem e nós queremos fazer uma retrospectiva dos dois primeiros pontos.
nós vamos dar uma olhada em toda a estrutura e tudo que vimos, para então chegarmos nesta porção última. E nós não vamos hoje ler toda a perícope do capítulo 14 que estamos expondo, verso 10 ao 31. Mas vamos só a porção de hoje, que é do versículo 27 ao 31, no momento devido. Então, no capítulo 14, do 10 ao 31, nós temos como a grande ideia desta estrutura: o rei serve e dá a sua vida em resgate de muitos. E nós dividimos em 3 pontos, são 3 os aspectos que nós estamos abordando, e fizemos essa primeira divisão do versículo 10 e 11, 18 ao 21, onde o rei transforma o mal em bem. Em seguida, a segunda estrutura, que nós também já pregamos, versículo 12 ao 17, 22 ao 26, o rei apresenta-se aos seus como verdadeiro cordeiro e sacrifício perfeito. E hoje nós vamos à terceira e última porção, verso 27 ao 31, onde o rei ensina aos seus que tudo se cumprirá como está escrito, porque o rei serve e dá sua vida em resgate de muitos. No primeiro ponto, então, verso 10, 11, 18 ao 21, nós vimos que o rei transforma o mal em bem, quando o mal intentado por Judas e pelos líderes religiosos, a morte de Jesus Cristo, é o meio pelo qual o Senhor resgata a muitos, conforme a grande ideia. No segundo ponto, versos 12 a 17, 22 a 26, nós temos o rei que, apresentando-se aos seus como verdadeiro cordeiro e sacrifício perfeito. E nós fizemos ali 5 aplicações. Eu quero voltar rapidamente. No primeiro ponto, nós tivemos uma aplicação. No segundo ponto, nós já tivemos 5 aplicações. E a primeira aplicação que nós fizemos foi uma lição que nós aprendemos, que o memorial da Páscoa ele tinha 2 propósitos: lembrar o povo do grande livramento dado pelo Senhor no Egito e ensinar às gerações futuras sobre o feito de Deus. Hoje, nós não mais celebramos a Páscoa judaica, porque nós não estamos esperando o Cristo de Deus vir, cumprir e morrer e ressuscitar. Não, nós cremos e temos convicção plena, e vivemos nessa paz pelo Espírito Santo, que o rei já veio e ele já cumpriu essa obra, já fez essa obra. Nós aguardamos o resgate, quando ele virá resgatar o seu povo, quando ele virá para então fazer juízo, e nós teremos o fim e a vida eterna, e aqueles que não seguem, não rendem-se ao Senhor, o juízo eterno. Então nós aprendemos ali que hoje nós celebramos a ceia, e essa ceia é um memorial que anuncia a sua morte até que ele venha. É isso que nós temos, 22 ao 24. E 1 Coríntios 11, 26, aludindo à ceia, vai dizer exatamente isso. Nós celebramos esse memorial até que ele venha, e foi ele próprio que instituiu, ele ressignificou a Páscoa em ceia em memória dele. Porque ele é o Cristo e cumpriu, e nós cremos que o Cristo de Deus já veio e não estamos esperando. Então foi a primeira aplicação que nós tivemos ali. Hoje celebramos a ceia como um memorial da sua morte até que ele venha. A segunda aplicação que nós aprendemos ali com João Marcos é que os irmãos em Roma, e os irmãos em Roma também aprenderam, obviamente, porque primeiro é para eles, de como nós devemos tratar o inimigo na prática. E aqui a gente precisa fazer aspas, porque o inimigo precisa ser compreendido. Às vezes a gente tem a ideia de que as pessoas vão entender o que a gente está pensando ou o que é óbvio, mas muitas vezes o óbvio não é tão óbvio, porque a briga não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra as hostes celestiais no mundo espirituais, as hostes malignas. A briga é essa. Nós aprendemos isso com a palavra de Deus. Então, o inimigo ali não é a pessoa de Judas,
mas Judas é um instrumento, porque a Bíblia diz que o diabo então entrou em Judas. E então ali o Senhor trata com o inimigo nesse aspecto. Então o Senhor nos ensina como tratar essas pessoas, como tratar daqueles que estão possessos, porque não é contra pessoas de carne e sangue, porque eles nada mais são do que instrumentos. Então nós aprendemos também ali, fizemos essa aplicação. A terceira aplicação que nós aprendemos é que Deus não tem tratamento diferenciado para quem quer que seja. Os padrões de Deus são únicos e sem acepção. Ele nivela a todos pelo seu nível pelo seu padrão de exigência. Há uma só lei para todos. Somos também ensinados de que não há atalhos ou jeitinhos. A história de que todos os caminhos levam a Deus é uma história mentirosa. E nós vimos isso no verso 24 e pontuamos e sinalizamos Êxodo 12, 49 também. Então o Senhor, Ele não faz acepção, o padrão de exigência é um e todos estão debaixo dessa mesma exigência. A lei é uma para todos, só há uma lei para todos, e a lei da nova aliança, a aliança no sangue de Jesus. A quarta aplicação foi que nós vimos que em Cristo Deus faz uma nova aliança com o homem, e essa nova aliança, como eu já sinalizei, é pelo sangue de Jesus, ou seja, pela sua vida. Essa nova aliança, que é a doação de sua vida, é para resgatar muitos. E isso ele apresenta ao seu, por isso ele se apresenta ao seu como Cordeiro, versículo 21 ao 24, o verdadeiro pão, o pão puro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele apresenta-se assim na ceia, irmãos, na ceia ele assim se apresenta. Ele diz: este pão é o meu corpo e este cálice é o meu sangue. Ou seja, eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro Cordeiro. Por isso que nós celebramos, não a Páscoa, mas a ceia, anunciando a morte até que ele venha. É um memorial. Nós então fizemos também essa aplicação. E a última aplicação, também muito relevante como todas as outras, é que nós não devemos estar presos às circunstâncias. Independente das circunstâncias, nós devemos adorar ao Senhor. Nós aprendemos com Jesus que o que nos aguarda amanhã não deve impedir a nossa adoração no dia de hoje. O que espera a gente amanhã, o Covid, ou seja o que for, não pode impedir a nossa adoração hoje, nesta quinta-feira. Vamos simplesmente adorar. E aí nós temos no verso 26, quando eles cantam um hino e vão para o jardim. E esse hino nós vimos, o judeu, ele quando vai celebrar a Páscoa, quando ele iria celebrar a Páscoa, que não era mais para estar celebrando, ele então começava com o Salmo 113 e 115, 113 e 114, e quando ele encerrava, eles então cantavam Salmo 115, 116 até o 118 e por fim o 136. Eles assim faziam e era uma coisa tremenda, maravilhosa, e nós aprendemos sobre. Essas foram as aplicações. Mas agora vamos ao nosso último ponto, então, que é do verso 27 ao verso 31, onde o rei ensina aos seus que tudo se cumprirá como está escrito. E eu quero ler com vocês esse trecho do 27 ao 31, assim diz a palavra. E Jesus lhes disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele repetia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Observe, irmãos, que todos
seguiram a Pedro. Foi como uma condução. Eles então se uniram a Pedro e disseram: não, nós estamos juntos e ninguém vai negar. E se for necessário, vamos dar a vida sim. Mas Pedro foi mais ousado ao dizer então que, no verso 29, Pedro diz: ainda que todos desertem, ou outras versões vai dizer neguem, que é essa ideia, né, do negar, ou se escandalizem, Pedro diz: eu não. Ao ponto de dizer: se necessário for morrer contigo, morro. Essa foi a fala de Pedro. E o rei ensina aos seus, então, aqui, que tudo se cumprirá como está escrito. Então, vamos ao texto. Olhando para os versículos 27 e 31, que é o nosso foco nessa hora. Num dado momento, nós vamos voltar um pouco, um único versículo, mas o nosso objetivo agora é do 27 ao 31, e do 27 ao 31 nós temos Jesus trazendo à memória a profecia de Zacarias. O que Jesus está fazendo aqui nada mais é do que exatamente trazer à memória dos discípulos a profecia de Zacarias, capítulo 13 do profeta Zacarias, do versículo 7. Então, há essa profecia. 13:7, Zacarias diz assim: ó espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então, o rei Jesus aqui, ele está trazendo à memória essa profecia. Quando no verso 27, ele começa então a trazer isso, esse argumento de Jesus lhe disse: todos vós desertareis, porque está escrito. E ele então cita Zacarias 13:7. É isso que está acontecendo aqui nessa hora. E se está escrito, vai ter que se cumprir, porque está escrito. E por que apesar de toda a veemência dos discípulos, não cumpriram o que disseram? Eles foram firmes, e especialmente Pedro, e por isso a Pedro é dito aquela palavra: antes que o galo cante 3, 2 você me nega 3. Por que apesar de toda essa firmeza, a ponto de colocar a vida à disposição, pelo menos verbalmente foi assim? Por que apesar de tudo isso, apesar de toda essa veemência deles, nada disso se cumpriu, como eles, os discípulos, disseram? Os motivos são dois pelos quais não se cumpriu a palavra dos discípulos. Primeiro, porque está escrito. Está escrito que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão dispersar. E se está escrito, vai se cumprir o que está escrito e como está escrito. Primeira coisa é esse. E segundo, é que nenhum deles havia sido revestido de poder para testemunhar. A primeira questão é essa. Primeira questão: está escrito. Segundo, ser humano nenhum, não existe ser humano que de si, sem o auxílio do Senhor, possa cumprir a sua obra, possa ser operoso no seu reino, na sua casa, na sua causa. Nós somos dependentes, nós precisamos do seu auxílio, nós precisamos da sua ajuda, e ela vem pelo Espírito Santo. Por isso que Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus lhe diz: vocês vão ser revestidos de poder, vocês vão receber virtude quando o Espírito descer sobre vós, e aí vocês vão ser capacitados. É isso que ali está escrito, essa é a ideia. Vocês vão receber capacitação para viver o Evangelho quando vocês forem revestidos pelo Espírito Santo. Assim sempre foi durante todo o tempo, toda a história, e nos nossos dias não é diferente. Então, os dois motivos são esses. E o primeiro deles
E nós queremos enfatizar, é porque está escrito. Por isso que não aconteceu. Aí nós olhamos então para o versículo 21. E no verso 21, nós vemos com clareza a questão do livre-arbítrio. Olhando para o versículo 21, aí a gente volta um pouquinho. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido. Olha o que Jesus disse, pois o Filho do Homem vai conforme está escrito. Está escrito que o Filho do Homem vai daquela maneira. Está escrito que o Filho do Homem vai ser traído, vai ser entregue, vai ser crucificado. Está escrito. E vai ter um traidor. E esse já foi apontado. E Judas está ali, o traidor está ali, está ouvindo. Mas está escrito. Por que apesar de toda a veemência, os discípulos não cumpriram o que disseram? Porque está escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas. E aqui no 21, Jesus fala, e Judas ouve, Judas está presente e diz assim, melhor que ele não nascesse. Ele não poderia se arrepender? Está escrito. Aí aqui nós temos um ponto muito relevante, um ponto que trata com clareza a questão do livre-arbítrio. Judas não tinha alternativa. Ele não poderia se arrepender. E por quê? Porque ele não poderia se arrepender. Ele não poderia, porque estava escrito. Jesus começa dizendo exatamente isso, está escrito. Isso aqui é sério. Assim como o Faraó, ele não poderia ter o seu coração amolecido. E ele não podia, porque estava escrito. Êxodo 4, 21. Endurecerei o coração de Faraó. Está dito. Assim como Esaú não podia ser senhor sobre Jacó. Ele não podia porque está escrito. Em Gênesis 25, 21 ao 23. Quando a sua mãe, gestante, e sentindo muita agonia, angústia, vai orar e pergunta a Deus o que está acontecendo. E Deus diz, são dois dentro do seu ventre. Não tinha ultrassonografia, não. São dois. Duas nações. E o mais velho vai servir ao mais novo. Eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, por que Esaú não podia ser senhor sobre Jacó? Porque está escrito. E se isso fosse possível? Se fosse possível Judas se arrepender? Se fosse possível Faraó amolecer o seu coração, se arrepender e ceder com generosidade? Se fosse possível Jacó suplantar Esaú? Se isso fosse possível, a palavra não era de Deus. A palavra era de homens, como a palavra dos discípulos. Por que não se cumpriu? Porque não era a palavra de Deus. Era a palavra dos discípulos, dizendo o que iria fazer. A palavra de Deus diz o contrário. Deus encarnado diz, você vai me negar hoje, antes que o galo cante, 2 vezes você me nega 3. E isso se cumpriu, porque isso é a palavra de Deus. Mas eu não vou negar, é a palavra do homem. E não se cumpriu. Então, se tudo que eu trouxe de Faraó, de Jacó e de Judas fosse possível, acontecesse, aí não era palavra. E não era confiável. Aguardando isso. Agora eu quero fazer com vocês aqui uma observação. E eu gostaria de chamá-los para olhar para 2 versículos. Os versículos 21 e 27. E vamos ver o que eles têm em comum. Qual é a declaração que eles têm em comum. Verso 21 e depois o verso 27. O verso 21 vai dizer: pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem se não tivesse nascido.
E o verso 27 vai dizer: e Jesus lhe disse: todos vós desertareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, os versos 21 e 27 têm em comum uma declaração. E qual é a declaração? Jesus diz: será assim, porque está escrito que será assim. Nos dois versículos, Jesus diz isso. 21, pois o Filho do Homem vai conforme está escrito. No verso 27, porque está escrito. Jesus disse: todos vos desertarei, porque está escrito. Então, por que está escrito? Essa é a declaração comum que há. Jesus disse isso nos 12 versículos. Isso é muito relevante. Jesus com isso diz que tudo que está escrito vai se cumprir exatamente como está escrito. Ainda que tenhamos opinião contrária e até juremos pela nossa própria vida com toda a firmeza, a veemência e cólera, nada vai mudar o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito é o que vai acontecer, e é exatamente isso que Jesus está dizendo. Essa última porção traz essa verdade, desnuda isso para mim e para você. E quando Jesus diz que vai ser assim, os discípulos então dizem, todos eles, o último versículo 31, diz que todos, na parte B, e todos os discípulos disseram mesmo, todos fizeram a mesma declaração. Pedro estava ali encabeçando, e Pedro estava dizendo que daria a própria vida se fosse necessário, e todos seguiram e disseram a mesma coisa, que não ia negar, não ia se escandalizar, não ia abandonar Jesus. Mas Jesus, quando ele diz no verso 29, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3, Jesus está dizendo aos discípulos: vai ser como eu disse, porque está escrito. E eu sou o Verbo encarnado. E não há mentira em meus lábios. Tudo que eu disser se cumprirá. Então, é isso que ele está dizendo aqui, é tão somente isso. E não adianta, mas eu não acredito dessa forma. Não importa como nós acreditamos, não importa o que achamos, não importa se achamos que ficou no passado, não importa nada. O que importa é que o que está escrito vai se cumprir como está escrito, e é isso que Jesus está dizendo. Deus abençoou o homem e disse: sejam férteis e multipliquem, povoem a terra. Essa foi a ordem dada, essa é a palavra de Deus. Mas o homem, ele quis desobedecer a palavra de Deus, e então se estabeleceu e criou uma cidade, e foi criando essa cidade em forma de uma torre chamada Babel. Nós ali conhecemos essa história. E com isso ele ia desobedecer e não se cumpriria então o que Deus disse. Mas a palavra de Deus se cumprirá como está escrito. Se o Senhor disse que é para multiplicar e encher a terra, é assim que vai acontecer. E o Senhor então desceu, confundiu as suas línguas, a confusão Babel é isso, e aconteceu exatamente o que ele determinou. Deus disse a Abraão: Sara dará à luz um filho daqui a 1 ano. Ela duvidou. Ela estava morta na sua reprodução, uma estéril, velha. Não importa. Deus disse que vai acontecer, e vai acontecer. Não importa da incredulidade de Sara, não importa a velhice de Sara, não importa se ela não tem mais hormônios, não importa se ela não tem o que for, não tem ventre, não tem útero, perdão, não interessa, não importa. Deus disse a Abraão: daqui a 1 ano ela vai dar luz, e ela vai dar luz, e aconteceu o que Deus disse. Deus disse que muitos ouvirão, mas não entenderão, mas todo aquele que crê será salvo. E é assim que vai ser, e é assim que tem sido. Muitos têm ouvido, mas não entendem, e não são agraciados com a salvação. Mas
Todo aquele que crê, esse é salvo. E tem sido assim, e vai ser assim porque Deus disse isso. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é assim que é, e é assim que será. Porque está escrito, ele disse. E nós temos uma aplicação recheada, mas uma única aplicação, que parece algumas aplicações, mas são ensinos dessa aplicação, nessa mensagem tão curta. E a última mensagem dessa estrutura. Aprendemos hoje, com esses poucos versículos, do 27 ao 31, que a palavra de Deus ela é soberana. As coisas que os discípulos achavam, o que eles queriam fazer, elas não podem suplantar a palavra de Deus. Assim como o que eu acho, o que eu penso, o que o homem acha. O homem quer racionalizar a palavra de Deus, quer trazer lógica à palavra de Deus. A lógica humana, a palavra de Deus, ela é lógica e racional. Mas não a lógica humana nem a racionalidade do homem corrompido nas suas faculdades morais e mentais. Não. O homem é muitíssimo limitado. A queda afastou o homem de Deus. A queda corrompeu o homem. Não é. Os padrões não são humanos, são divinos. Então nós aprendemos isso, que a palavra de Deus ela é soberana. E tudo que eu acho, toda a minha lógica, toda a minha eloquência, raciocínio, tudo está aquém, está debaixo da palavra de Deus. Está infinitamente distante dos pensamentos da lógica e da razão divina. Primeira coisa que nós aprendemos é isso. A palavra de Deus ela é imutável. Não é possível mudança na palavra, e aqui a gente tem uma grande confusão, porque são muitas as pessoas, muitos de nós, que lemos a palavra de Deus e temos aqui ensinos que não são princípios, são modelos e ensinos e não princípios. E nós queremos que se repita no dia de hoje. Nós queremos que tenha uma nova Sara, um novo Abraão, que gere com 100 anos de forma natural. Nós queremos ressurreições. Nós queremos viver experiências que estão aqui para nos trazer lições, para tratar do nosso coração, para que nós conheçamos quem é o Deus a quem servimos, mas nós estamos querendo que se repita, e não estamos obedecendo os princípios. Por isso o Senhor, certa feita nos Evangelhos, ele fez uma exortação: vocês dão o dízimo do coentro, da mínima coisa, vocês são fiéis, mas vocês negam a justiça e o amor, que são os princípios. Ame a Deus com todo o seu ser e ao próximo como a você mesmo. Vocês fazem as outras coisas, mas o princípio vocês negam, erram, falham. A palavra de Deus, ela é imutável. Não é possível. E nós estamos querendo que Deus acrescente a nossa vida mais 15 anos. Porque acrescentou um servo dele, a gente quer. A gente está querendo entrar numa fornalha e não ser queimado. De fato, de verdade, porque aconteceu no passado, lá na Babilônia. A gente quer que aconteça de novo. A gente, ao invés de aprender a lição que o Senhor está tratando, nós estamos querendo viver de novo as experiências do Evangelho, porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é imutável. E com isso as pessoas precisam entender que o que está dito, está dito. O inimigo está condenado. Os justos são preservados. A glória pertence a eles em Cristo Jesus. Ele é o Rei, é o soberano. Ele é supremo, Jesus Cristo.
Quem adora o Filho, adora o Pai. Quem ama o Filho, ama o Pai. Quem está no Filho, está no Pai. O Pai está nele. É isso que está dito, isso não vai mudar. Se fosse possível mudança, irmãos, o que seria do livro de Apocalipse naquilo que não foi cumprido? O que seria das profecias? A palavra de Deus seria mentirosa, porque ela poderia mudar. E a palavra de Deus é imutável. Nós precisamos entender isso. O que está escrito vai se cumprir como está escrito, por isso é imutável. Imagine que fosse possível a mudança, e nós oramos porque nós temos fé. Ore que Deus vai mudar, ore que Deus não vai mudar, vai se cumprir o que Deus quer, segundo os propósitos de Deus. Não é possível essa mudança que as pessoas estão buscando, que nós estamos buscando. Nós precisamos nos submeter à Escritura como está escrito, sabendo que se cumprirá desse jeito. O que é que nós precisamos fazer? Morrer para o mundo, viver para Cristo, ser peregrino, saber que somos administradores e não donos. Não temos nada aqui, juntar tesouro no céu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiar na provisão de Deus diária. O Senhor diz que Ele se preocupa com plantas, com animais, não com gente. Nós precisamos confiar. Deus quer ver isso, Ele quer viver e encontrar os adoradores, e com os adoradores regozijar-se, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e importa que o adoremos em espírito. Isso são os princípios, essas são as coisas elementares. Amar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos. Tudo, primeiro Deus, primeiro o Senhor, depois todas as outras coisas, depois esposas, filhos, maridos, trabalhos, depois tudo, primeiro Deus, Deus em primeiro lugar. É isso que nós precisamos viver, porque vai se cumprir como está escrito. O que foi dito pelo Senhor é irrevogável. Pedro, você vai me negar, disse o Senhor. Ele disse, ainda que eu morra, não nego. Aconteceu o que ele disse, porque o que ele diz é irrevogável. E se é assim, logo, é inútil ser encontrado. É inútil ser encontrado, como disse Gamaliel, lutando contra as coisas de Deus. Se o que o Senhor diz é irrevogável, é inútil ir de encontro à palavra do Rei. Vamos nos submeter à palavra do Rei. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, submetam-se aos seus maridos. Não vai de encontro à palavra de Deus, porque assim está escrito, é assim que vai ser, porque é assim que Ele quer. Mas eu não me submeto, simplesmente você dá prova cabal de que você não é eleita, não é selada ainda, porque você resiste à palavra dele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É assim. Maridos, ame suas esposas e, se necessário, dê a vida como Cristo deu. Porque quem ama assim não maltrata. Esse é o modelo do casal cristão, é um casal feliz, onde há equilíbrio. Ah, mas nós somos imperfeitos. Sim, nós temos as nossas mazelas, imperfeições, e temos as nossas rugas, acontece, mas nós não deixamos o sol se pôr sobre a nossa, nós não perduramos com ela, nós temos um abraço fraterno, um pedido de perdão verdadeiro, e nós não deixamos de ser perdoados pelo outro. E assim com nossos amigos, com os nossos vizinhos, com todos que nos rodeiam, porque no que depender de vós, tende paz, como todos os homens. É minha e sua obrigação viver bem, dar bom testemunho e fazer a diferença, porque eu e você é que somos crentes. Não espere que a atitude plausível, a atitude cristã, seja do ímpio. Você, crente em Jesus Cristo, é que deve glorificar o nome do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Submeta-se. Ame o seu inimigo e ore por quem persegue você. Ah, isso é muito difícil. É extremamente possível. Ame o seu inimigo e ore por quem persegue. É isso que nós devemos fazer. Porque a luta não é contra pessoas de carne e sangue, é espiritual. Satanás quer lançar as criaturas de Deus uma contra as outras.
Ele quer que a gente arranque o braço do outro, mas nós não queremos ter o nosso braço arrancado, nem dos nossos filhos, mas a gente quer ver o outro ferido, porque Satanás tem mudado o coração do homem, ou melhor, se utilizado da corrupção. Mas o Senhor diz: pelo meu Espírito você vai ser capaz de amar o seu inimigo e de orar por quem te persegue, orar com ternura, orar com amor, orar com graça, com desejo do coração de que aquilo que inundou você, a paz e o amor, inunde a ele, o seu inimigo. É isso que nós precisamos fazer. É assim que nós precisamos viver. E essa é a aplicação que eu trago para o seu coração. Não adianta, é inútil ir de encontro à palavra do Rei. É inútil. Submeta-se a ela e você vai ser muito feliz. E eu finalizo dizendo que nós não temos alternativa. Jesus é a única solução para tudo e para todos. Jesus é a única esperança. Jesus é o único caminho para o Pai. Todos que em seus corações desejam morar com Deus na glória eterna e para o céu, só conseguirão por meio de Jesus Cristo. E o convite está feito. Jesus te chama agora. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue santo para te resgatar e perdoar os seus pecados. E o que você deve fazer? Entregue a sua vida a Jesus, porque o Rei serve e dá a sua vida em resgate de mundo. E eu quero orar por você. Espero que você tenha compreendido e mais, que esteja pelo Espírito de Deus convencido e encorajado a entregar a vida a Jesus agora. E por isso eu já peço, escreva aí na live do ladinho, nos comentários já vai, escreva, coloque seu nome e fale da sua decisão. Se você está se reconciliando, coloque lá também. Faça os comentários e não deixe de ir online. Mas nós agora, inscreva-se no canal, divulgue para pessoas. Se você está sendo abençoado, passe para outros o link, para que ele seja abençoado, para que ele se inscreva no nosso canal, para nos abençoar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir que nessa hora você não recue, mas avance e seja selado pelo Espírito do Senhor. Olhamos todos, glorioso Deus e Pai, graças te damos pelas bênçãos insondáveis e incontáveis que temos recebido de tuas mãos. A maior delas, a salvação em Cristo Jesus. A que o Senhor nesta hora oferta e convida a todo pecador, a todo aquele que ainda não fez uma decisão ao teu lado, a todo aquele que resistia ou não tinha tido oportunidade, não tinha compreendido, mas nessa hora compreende e decide render-se a ti. Pai, que seja a obra do teu Santo Espírito, para que o mesmo cele essa pessoa para a glória eterna. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor encoraje, que o Senhor fortaleça, que não haja vergonha, mas que haja grande gozo e alegria nos corações que nesta hora fazem essa decisão. Também te peço pelos teus filhos que estão com seus corações fervorosos, aqueles que estavam afastados e agora estão dizendo: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar para o aprisco. Senhor, promove esta obra nessas vidas e salva-as e reconcilia e sela por meio da petição do batismo. Você que quer, você já decidiu-se pelo Evangelho, você está convicto e contrito, mas você ainda não foi selado, ainda não finalizou o seu processo. Você quer batismo? É sua hora também. Sinalize para que a gente possa estar registrando e ao final de tudo, quando essa pandemia, quando esse vento passar, nós possamos caminhar glorificando a Deus e celebrando o nome do Senhor com novos irmãos. Nós oramos graças a Deus por tudo isso e dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora a mensagem cantada. Em seguida nós vamos estar voltando para orar, declarar da parte do Senhor bênção sobre a sua vida e encerrar então este culto de gratidão, este culto de louvor e de adoração, onde a doutrina do Senhor vem sobre nós. Vamos então à mensagem cantada.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, onde sobre as águas como abrigo no deserto. Deixa-me acertar o alvo, eu quero ser usado da maneira que se agrade. Ora eu quero dar, fiz aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Glorificado seja hoje e sempre o nome do nosso Senhor. Nós estamos muito felizes e em paz com este culto que a Ele prestamos. Por isso vamos orar, vamos agradecer e vamos pedir ao Senhor pelo restante da semana para que Ele nos conceda a sua vitória. Pai Santo e Eterno, graças te dou pelas vidas que têm sido abençoadas por meio deste canal, por meio das nossas mensagens, dos cultos que têm sido ofertados. Senhor, pedimos que não só nós, mas que todos os que têm adorado ao Senhor. Muitos são espectadores, mas outros são adoradores. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos os adoradores, fortalecendo-os, renovando-os no Espírito, e aos espectadores, que a salvação os alcance. Que a graça do Senhor os convença, que o Espírito os convença da verdade, da justiça e do juízo, e sobre o lar deles e as suas vidas chegue então a tua paz e a tua salvação. Muito obrigado por cada vida. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que corajosamente estão escrevendo agora, colocando então a sua declaração, a sua confissão, informando-nos para que possamos continuar orando pelas suas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos conduziu nesta hora. Nós estamos gratos. E nós queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a vencer o restante desta semana. Nos ajuda a fazer isso na dependência total do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a conhecer a Tua Palavra e a obedecer a Tua Palavra. Não questionar a Tua Santa Palavra, as Tuas declarações, mas buscar compreender e aplicar em nossas vidas e viver em plena obediência. Por favor, ajuda-nos, Senhor, a assim viver. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender e para que possamos assim viver. Nós oramos pedindo que a Tua bênção inunde os lares e as famílias de todos que nos assistem nessa hora. Que a Tua misericórdia seja sobre todos nós, seja sobre a Tua igreja. Oramos gratos assim, hoje, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus te conceda graça, bênção e favor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.